Ora bem, pessoal, hoje vou-vos apresentar aqui um monitor portátil da Philips. É um monitor que já foi premiado, um monitor portátil, basicamente permite-vos levar um monitor para qualquer lado, um hotel, em férias, serve para jogar, trabalhar, basicamente o segundo monitor de suporte. Pode também ser o primeiro, se ligarem, por exemplo, a um telemóvel compatível. E vamos passar ao unboxing. Na caixa, o monitor em si bem protegido, monitor 16 polegadas, fino, leve, traz um cabo do USB-C reversível, traz também um adaptador para USB-C-A. Basicamente, esse cabo serve para ligar a qualquer dispositivo com um DisplayPort Alt Mode, penso que é assim que se chama, portáteis, telemóveis, consolas, e também serve para fornecer energia. Traz, obviamente, manual de instruções e traz também uma capa bastante bonita e parece ser boa para fazer o transporte desse monitor, ou seja, metem na capinha, metem na mochila e levam quando quiserem. No que diz respeito ao design e na ergonomia deste monitor, este Philips tem um design bonito, elegante, até recebeu o prémio por isso, e as bordas finas e uma cor mate. O acabamento é de alta qualidade e relativamente resistente aos riscos. O suporte metálico permite ajustar o monitor de 0 a 90 graus, adaptando-se às necessidades de visualização de cada utilizador. O suporte tem uma espécie de ímã incorporado que faz com que se mantenha fechado quando não está a ser utilizado durante o transporte, por exemplo. Em termos de input, os cabos e as entradas ficam na parte inferior do monitor, ou seja, na suporte. O peso é apenas cerca de 800 gramas, o que, mais uma vez, faz com que este monitor seja muito leve e fácil para transportar. Em termos então de características mais técnicas, tem resolução de Full HD, 75 Hz, é um bocadinho acima daquele standard dos 60. Tem tecnologia IPS, que permite ter mais viewing angles, brilho de cerca de 220 nits. Para aceder ao menu tem botões atrás, menus como móvel tem vários presets, desde low light, que permite reduzir a emissão de luz azul, pode ser prejudicial aos olhos, até a uma que eu achei muito interessante, que é o Easy Read, que vos permite ler de uma maneira que não fer tantos olhos, dizendo assim. Na minha opinião, faz com que seja mais fácil ler. Obviamente, como tem a facilidade ainda por cima de mover em 90 graus, quase que serve como um mega tablet para lerem, e é sempre um ponto positivo. Para além destes modos, claro, tem os típicos de cinema, foto, jogos, etc. E tem também o menu geral em que podem mudar o input, áudio, mudar o brilho, personalizado, esse tipo de coisas. Em termos então do uso real, para que é que serve? Primeiro, pode servir apenas como um simples segundo monitor mais pequeno, ok? Para pessoas que querem apenas um segundo monitor serve, mas na minha opinião é um segundo monitor mesmo para usar como transporte, ok? Gostam de jogar e ver filmes ao mesmo tempo, ou gostam de trabalhar em precisão de documentos de um lado, documentos do outro, e só o vosso portátil se calhar não vos chega, é bastante pequeno, cabe em qualquer mochila, levam, ligam, está feito. O facto de ter entradas de USB-C e de áudio também dá muito jeito, especialmente, por exemplo, no meu portátil, em que se eu quiser jogar e quiser ligar tanto um cabo USB-C como o cabo do áudio, se quiser ligar os fones com fios, acabam por me bater no lugar do rato, o que não é muito ideal do produtor original do portátil, mas eu ligo tudo para o lado esquerdo, ligo depois tudo à base do monitor portátil e fica tudo arrumadinho. Claro, fica cheio de cabos nessa parte, mas fica tudo arrumadinho e tenho uma área para trabalhar. Por exemplo, streamers que vão em viagem levam o seu portátil gaming com um grande refresh rate e depois querem ler o chat, querem ter as definições do OBS abertas, querem ver o que se está a passar, põe ao lado como segundo monitor, completamente perfeito, lá está. Mesmo aquele pessoal que gosta de ter os monitores na vertical só para ler o chat mesmo, podem fazer exatamente a mesma coisa, dá muito jeito. Pronto, estou a dar este exemplo específico de jogos, mas a verdade é que podem usar não para jogos, podem usar para, como eu disse, para ler documentos, para trabalhar em documentos, estão a escrever o vosso documento do Word, um artigo, uma tese, querem os outros documentos ao lado, querem apenas ter um vídeo de background, em vez de terem aquela mini in-picture no canto do ecrã, podem ter literalmente o ecrã ao lado, estar a ver um jogo de futebol, estar a ver um jogo de boxe, de CS, enquanto estão a trabalhar noutra coisa ou noutro tipo de fóruns. E é literalmente isso, um segundo monitor leve, portátil, mas potente, capaz. Serve também, por exemplo, com consolas compatíveis, ok? Não tenho a certeza se têm de usar algum adaptador ou não, mas imaginem que querem levar a vossa Switch, depois usam levar um mega ecrã, ok? Levam aquele. E é isso, eu diria só para terem cuidado se os vossos portáteis ou computadores que têm são compatíveis com este tipo de tecnologia. Hoje em dia é muito normal, por exemplo, no fixo não era, mas aquele portátil que eu tinha foi literalmente só ligar o cabo USB-C e ele detectou automaticamente como monitor, não precisei de ligar ou instalar qualquer tipo de drives, e se eu virasse os 90 graus ele atualizava automaticamente também, tinha essa cena de detecção automática e tudo. E pronto, eu diria que o único aspecto negativo, entre aspas, é que como é um monitor de boa qualidade, o preço é um bocado mais elevado, eu costumo trazer ao canal muitas coisas bastante baratas, de qualidade de preço. Este também é bom qualidade de preço, é só que a qualidade é maior, o preço é maior. E se tiver alguma dúvida, digam-me nos comentários que eu tento responder, e foi!